0602. GLZN. Vem aí mais uma atração da sua rádio GLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas. Para falar, lógico, sobre auto, bater um papo aqui informal, mas com muita informação. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo. Na minha frente eu tenho aqui Pablo Medeiros, que é um aficionado, apaixonado aí por automóveis. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pablo. E essa noite a gente tem aqui Rafael Roosevelt, que é um especialista em gerenciamento de pós-venda. Já foi piloto de teste da Moto Honda. Então, assim, tem muita história aí para contar essa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, gente. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Só na Toyolex, meu amigo, você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveite e mais, hein? Tem bônus em acessórios e emplacamento incluso. Conte ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Lembrando, hein, essas ofertas são válidas até 31 de agosto. Então corre lá. Amanhã liga cedo no 3621-4006 ou vai até a Toyolex, ficar ali na Constantino Neri. Conquiste o seu carro dos sonhos, meu amigo. Toyota é Toyolex. Agora, para você que está à procura de um carro 0 km, que ainda não tem aquele valor maior, imagina, agora com você tem um consórcio Toyota que ficou mais simples e rápido, e na compra do seu Toyota ganhe 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, na Constantino Neri, ou mandar um oi aí no WhatsApp no 929-8118-0390. Vou repetir, 98118-0390. Agora eu tenho um recado bem sério para dar para você, meu amigo. Caso você tenha sido abordado em uma blitz da lei seca e tenha sido constatado que você estava dirigindo sob influência de álcool, você tem alguns problemas para resolver que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Já pensou, Pablo? R$3.000 de multa? Só que aí, além da multa, o outro problema é que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Passar um ano sem dirigir, aí fica difícil. Então, comece pelo seu direito à defesa, pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição Federal. Converse, meu amigo, com o Dabella Despachante para analisar o seu caso. A consulta é grátis pelo WhatsApp, pelo 995194914. Vou repetir, hein? 995194914. Dabella Despachante, siga sempre a melhor direção. E tem um desconto especial. Aquele cliente que fechar o serviço vai ganhar 10% de desconto. Então, meu irmão, nem pensa. Amanhã vai lá na Dabella Despachante, fica aqui na Avenida Humberto Calderaro, antiga Rua Paraíba para os mais antigos. Ou, lógico, chama aí no WhatsApp no 995194914. Rafael, para a gente iniciar nosso bate-papo, vamos logo começar. Conta pra gente, imagina, tu também gosta bastante de carro, mas a gente sabe que tu tem um amor especial por motos. Como é que nasceu essa tua paixão aí pelas magrelas, pelas duas rodas e, lógico, que também por carros, né? Bom, meu padrasto trabalhou na Moto Honda, né, a vida toda, e aí ele sempre tinha moto e eu passei a andar de moto muito cedo e eu me apaixonei por esse veículo, entendeu?
E aí, com o tempo, eu fui trabalhar na mesma fábrica que ele, né? E aí, conta eu aí já- pra galera, o que tu fazia lá? Cara, o dia inteiro andando de moto, né? Diga aí, tem- diga aí. Então, meu amigo, se você ainda não tinha conhecido a oportunidade de conhecer um piloto de teste de motos, Rafael aí foi piloto de teste da Moto Honda. Rafael, como é que era o dia a dia, como o Pablo te perguntou? Conta aí pra gente. Imagina, a gente tem muita curiosidade, hein, Pablo, sobre isso, né? O que O tu dia fazia todo- lá? Eu era piloto de produção, né? Então, assim, no final da linha, a gente pegava todas as motos e testava no odômetro. Se houvesse necessidade, a gente pegava e colocava numa pista intermediária de teste, para escutar barulho de motor, essas coisas. E aí a gente fazia mais o visual da motocicleta, né? Parte de Qualidade mesmo. qualidade, defeito de pintura, essas coisas, e a gente condenava e voltava de novo para a produção para fazer correção. Ah, então tu dava sempre esse feedback aí. Exatamente. Foi aí que tu começou a trabalhar com qualidade mesmo. Foi. Que processo japonês é muito bom, né? Sempre é muito alinhado e a gente foi um bom aprendizado. Então essa experiência te serviu também pro resto Com da certeza. da com tua certeza. vida. E aí? Inclusive, eu tive que mudar alguns parâmetros meus. Minha esposa, quando casou comigo, ela falava assim, mas tu é muito detalhista em ver as coisas. E aí eu tive que me educar para eu não fazer isso na frente de todo mundo, porque eu passava a Tava fazer tão com tudo. acostumado a fazer isso lá na Honda, né? E era exigido isso, né? Eu sei que eles são Exatamente. muito exigentes quanto... É muito bom isso daí. Eu gostei muito de trabalhar em empresas japonesas. Eu tive outros ramos que eu trabalhei em empresas japonesas mais à frente, e esse aprendizado foi fundamental para mim. Mas mata a nossa curiosidade, como é que era esses testes? Imagina, a gente tem maior curiosidade de saber como é que era, né, teu dia a dia ali. Tu mesmo, antes aqui, em off, contou pra gente que tinha uma pista maior também. Sim, né? sim. Então, assim, mata essa curiosidade aí pra nossa audiência, pro nosso público. Não só o teu dia a dia, mas assim, como é que é o teste de uma moto, por exemplo? Que muita gente tem muita curiosidade, né, em relação a isso. O que eles faziam de teste? É escolhido no campo alguns defeitos e aí do campo a gente traz para dentro da fábrica e na fábrica a gente faz os testes. Por exemplo, deu calço hidráulico. Aí o cara passa o dia inteiro, 24 horas, vamos fazer um Tentando teste. Tentando replicar aquele defeito. Exatamente. E aí você coloca ela, por exemplo, joga água quente, água gelada, de tudo quanto é jeito para ver se vai apresentar o problema. Então, assim, a troca de turno, entra outro piloto e testa a motocicleta. A moto não e a parava. moto rodando, entendeu? E passava quanto tempo assim? Tu falou que chegava a passar 24 horas. Passava né? a ser 24 horas, mas tinha testes até mais elaborados. Caramba. N tipos de testes. Entendi. De velocidade, de qualidade de desempenho do motor, vários. E aí, como tu falou, tu era a questão da fábrica, da produção, né? E eu era mais produção, né? Na inspeção final. Isso aí te levou a fazer a faculdade que tu fez, no caso, Com certeza, logística, né? Com Foi certeza. logística. Com certeza. Porque aí também a gente trabalha Porque assim... tu começou novo lá, né? Eu tinha, cara, acho que 19, 20 anos. Então, ó, tu já estava na faculdade ou só depois que tu se interessou e viu lá como é que funcionava, se interessou e... Eu me interessei porque tinha um processo de armazenagem, né? Então eu fiz logística. Iniciei a logística na Ubra. Mas só a partir de depois de um ano. Que é assim... Entendi. Tu entrou lá e aí tem que ter o dinheiro para pagar a faculdade, falou. Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu entrei pelos meus méritos dentro da Honda. Não. Tem muita gente que entrou assim, pulando a cerca. E eu trabalhava no período noturno. Aí eu deixei passar um ano, depois eu entrei na faculdade. Disse, agora eu posso, mudo de turno, vou trabalhar. Ah, tá, entendi. Mas assim, tu entrou nessa faculdade justamente porque pelo que tu viu lá? Sim. Entendi. E aí, depois disso tudo aí, quantos anos tu passou lá? Passei 3 anos lá. Fazendo 3 anos. Sempre nessa área aí? Sempre nos área. testes. Sempre nos testes. Nos testes? Teve um período que eu passei na parte de armazenagem, de checagem de produto, né? Ver se estava tudo, fazer conferência, ver se estava tudo certinho e o processo de embalagem. Mas foi um curto período.
Os testes duram o quê? 24 horas? Dependendo do modelo, da moto? Dependendo Esses são os testes específicos, né? Uhum. Mas os testes rotineiros, 2 minutos no máximo, ou até Entendi. menos do que isso. Entendi. Ah, entendi. Entendeu? Porque é produção, né? Então, Ok. assim, a motocicleta na minha época saía em 33 segundos uma. Hoje já é bem menor. É, bem menos o tempo, né? É De bem acordo com a menor. demanda, né, da fábrica. Uma pergunta. Assim, tu chegou a pegar uma moto assim que foi desenvolvida e tu fez parte disso? A CRF. E aí tu viu todo o processo, como é que foi, desenvolvimento. Sim. E aí, assim, CRF, explica. na época que eu estava por lá também, nasceu a atual Bros, né? E aí a XRE saiu de produção. aí tu chegou a pegar isso no desenvolvimento, No tudo, desenvolvimento. a questão de preparar a fábrica, como trabalhar em produção, né? Preparar a fábrica, ter todo aquele... A CRF na época que começou a produção, ela não vendia pro nacional, né? Era só importado. Só importada e importava para os Estados Unidos. E aí o negócio era punk, porque CRF é aquele modelo mais cross, não é, é isso? cross, é só cross. Né? Tanto, ela nem é para rua, é só cross. Uma bem mais fininha, Não né? tem nem bateria ela. Caramba. Não, Então assim, tem é uma um capa- pique... É um capacitor que ela tem? O que que é? Se ela- Não, é pedal, né? Entendi. Funciona aí. Se E aí embora. ela se mantém funcionando. É. Ah, tá. Essas, praticamente, o primeiro lote foi todo testado na pista. Todo. A gente testava no odômetro, mas a gente testava, tinha que ir pra pista com ela. Rodar. Tinha que rodar pelo menos umas 3 voltas numa pista de 1 quilômetro, mais ou menos assim. Era uma pista curta, tem uma pista maior de 2, acho que deve ser uns 2,5 km. E atualmente tem uma de 46 quilômetros lá na estrada. Caramba. Eles testavam ali no Puraquequara também, né? Testava na rua também. Que O piloto tu saía. vê. Sim. Esse Moto é o mais especialista, né? Todo vestido e tal. É, justamente. Tem o urbano, que testa nas vias urbanas. E aí, depois dessa parte da fábrica aí, pra onde tu foi? Depois que eu saí da fábrica, eu fui para Renault. Aí eu fui auditar processos de qualidade. Nessa época era Parintins Veículos, não era me ajuda aí, Alfredo. Porto Veículos. Porto Veículos. Não era Porto Veículos. E hoje é Acho que é do norte. Do norte, exatamente. do norte. Olha só, Do que norte. Do Do norte. norte. É francês, E aí né? sai- Do norte. Mas ninguém fala assim, né? Aí saiu de um processo completamente diferente, né? Muito no mais caso- operacional. Isso, né? De Fabril, teste, né? Fabril, Isso. né? De uma multinacional e foi para uma revendedora de veículos, uma concessionária, Isso. para aplicar Processos de qualidade. de Né? qualidade. Processos que são elaborados pela fábrica e que muitos não seguem, né, os processos que estão no papel. E aí, mas assim, as fábricas nessa época estavam iniciando processos onde elas bonificavam o acionista para ele implementar o processo de qualidade. Então isso era muito importante. Então eu iniciei isso aí. Então, na verdade, tu implementou essa questão da qualidade ou já Ajudei tinha? uma pessoa a implementar, né? Porque quando nessa era época eu era assistente. Ainda estava começando ali a Tava carreira, começando, iniciando, né? Dentro de concessionária, sim. Rafael, é interessante isso, né? Porque tu tá falando aí logo do... imagino eu que é 2003... Isso aí. Vamos 2003, dar uma... 2000. Vamos, né, fazer uma linha cronológica no tempo, né? As montadoras começaram ali no início dos anos 2000, final dos anos 90 para o início dos anos 2000, começar a se preocupar com o consumidor mesmo, né? Com a entrega, com a entrega, quando eu falo entrega de produto, não entrega de veículo específico, mas toda a entrega do processo, não é? Entregar um veículo ali, o cara ter a percepção de qualidade tanto no pós-venda, né? E sair de uma... vou chamar assim, uma gestão antiga ali dos anos 80, ele começou a se preocupar mais com o consumidor. Como é que tu percebeu isso? É porque essa gestão que você está mencionando é assim, você só entregava o produto e pronto. Aham. Era que nem comprar pão na padaria. E depois isso mudou. Você tem que porque continuar. Com a abertura, né? Com a abertura do mercado, aí vieram as outras montadoras, aí a competição começou a aumentar, né? Então, posso dizer assim que
as concessionárias se profissionalizaram. Exatamente. Eu acho que é esse o processo, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, como chegou aí. Tiveram ter um olhar mais humano da coisa, Também, né? Isso é importante. Do efeito da abertura do mercado lá com Exatamente, lá atrás, com colo, exatamente. Década de E 93, se eu não me engano, né? Perfeito, 93. é isso aí mesmo. E aí, se a gente for elencar o que se tinha de marca nesse período, antes disso, a gente deveria ter 4 marcas. Quantas marcas a gente tem hoje aqui? Eram 4, basicamente. Eram as 4 grandes, né? Era o Quarteto Fantástico, isso, né? E imagina, porque não tinha como... Só tinha importações específicas, ainda tinha, né, várias obrigatoriedades. O Carlos Gon começou a puxar Renault, Nissan, Kia, entendeu? E aí tu começou ali como assistente de qualidade, né? Para auditar processos, isso. Eu montava relatórios e apresentava para a diretoria, né? No acionista, no caso. É um negócio bem específico. E como é que tu viu esse início, imagina? Esse como impacto, tu já, onda, porque né? Tu já falou, né? Imagina, tu já disse assim que simplesmente era entregado o veículo e a montadora começou a se preocupar, até mesmo, opa, peraí, não é só entregar, já tem um concorrente, o mercado já começa a mostrar que eu já tenho um concorrente, já não dá mais para tratar dessa maneira, que hoje já está completamente diferente, imagina, a gente já caminhou muito, né? A gente toma por normal, né? Hoje, e antigamente não era. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, nada. Porque as pessoas chegam, tu entra na concessionária, tudo aquilo, né? Foi criado depois, né? Veio depois, com a concorrência, com tudo isso. Você já vê até concessionária mais luxuosa, o cara já coloca uma cadeira diferente. Você vai na década de 90, na Imesa Ford, que hoje é Pô, foi... Entendeu? Você sentava o quê? Num banquinho de madeira, pô. Olha, eu ia dizer que eu ia numa ali com minha mãe pegar o Chevette dela, né? Não vou dizer o local, se eu disser o local. Mas era quase isso, né? Uma cadeirinha lá. Hoje tem aí, você recebe refrigerante, água, tudo te oferece, cafezinho. É bem recebido, né? É bem recebido, porque tem esse foco de agradar o cliente para ele retornar. E como eu falei, tinha 4 montadoras, hoje tem várias, então a concorrência é grande, você tem que manter o cliente lá dentro. E aí começou-se a trabalhar onde eu me especializei, né? Que é a questão do pós-venda. Gerenciamento de pós-venda. Gerenciamento de pós-venda, que não tinha. Tu ainda vê... Imagina, aí depois de Renault, tu foi para... Renault eu fui convidado, nessa época o gerente de Renault era Eduardo Risques, né, de pós-venda, e ele foi para Toyota. E de lá ele me convidou para mim ser chefe de oficina. Já existia um chefe de oficina lá, mas ele era especialista, técnico. Eu não sou técnico em carros. Minha formação não é essa, mas... Ele me convidou e eu fui trabalhar como chefe de oficina, mas para cuidar de pessoas e administrativo. Gerenciamento. A parte administrativa. E lá foi muito bom, porque também nessa época a Toyota estava começando a implementar processos de qualidade e a gente implantou processos de qualidade nessa época. Quadros de trabalho e várias outras coisas de processo de qualidade. Foi muito bom isso. Isso dentro da Toyota, né? Dentro da Toyota. Aí tu já começou como chefe de oficina. Chefe de oficina. E aí depois, o que aconteceu? Toyota eu passei 3 anos lá, né? A gente implementou os processos, foram... Para você, eu vou puxar um breve relato de como é que funcionava a Toyota e depois que a gente implementou o processo. Que é também um choque, que né? Mudou. Imagina, você saiu de uma francesa e uma Toyota que é sinônimo, né, de processos. Mas aí é que está. Renault tem vários processos excelentes, mas que não são implementados. Né? Na época, né? Na época até então... tem muita coisa ainda antiga que até hoje não funciona. Caramba. Eu tenho, assim, por onde eu passei eu guardei documento que eu achava importante ter, para no futuro, de repente, se eu necessitasse, eu utilizá-lo. Então, assim, tem muito processo de Renault que poderia ser utilizado que não é utilizado. Então, no caso, eles têm um problema de implementação desses processos. Tem, aí a questão mais é humana mesmo, né? E também vai muito do interesse de quem ganha. Entendi. Aí é bastante delicado. Então, a mudança para a Toyota já foi um choque, assim?
Toyota, eu me identifiquei porque aí eu vim de indústria, né? Japonês de novo, tipo, legal aqui. Então os processos já estavam bem desenhados, bem definidos e só faltava implementar mesmo. E assim, aqui a casa é diferente. Renault, eu estava trabalhando numa empresa familiar. Quando eu entrei na Toyota, já é um grupo mais sólido. Era um grupo onde tinha, salvo engano, 70 concessionários no país. Então, eles sabiam o que faziam. O japonês, ele é muito mais linha reta, eficiente, né? Ele traça traça e ele tem que seguir, né? Ele traça e cumpre. Né? Ainda mais um processo Toyota, né? Se ele não cumprir, ele interrompe. E aqui não, o brasileiro faz assim, ó. E vai seguindo. É o famoso jeitinho brasileiro, né? E vai seguindo. Ele vai lá cambaleando e complicando o Só processo. que se a gente colocar o pé da letra, você vai gastar muito dinheiro fazendo isso. E o japonês é mais assertivo. O que acaba tornando mais eficiente todo o processo, né? E menos custoso, né? Então, Toyota já tinha esse pé que eu tive, esse aprendizado que eu tive em Honda, né? Mesmo sendo fábrica. Entendi. E tu passou quantos anos lá na Toyota? Toyota passei 3 anos. Isso tudo em Manaus, né? Tudo em Manaus. Só porque muita gente veio de fora, né? Muitos que já vieram aqui no QG, só para lembrar, né? Então, tem essas coisas mesmo. Estudo em Manaus. Eu passei por isso, assim, só tem gerente pernambucano? Por quê? Então, essas coisas mudou. E eu acredito que eu também tenha conquistado esse espaço, né? Porque eu fui um dos primeiros sendo do Manauara, a me tornar gerente dentro de uma empresa que só tinha gerente que era nordestino. Rafael, como que tu imagina, tu tem uma vasta experiência em pós-venda, em gerenciamento de pós-venda. Quais são as principais dificuldades no gerenciamento de pós-venda? Pessoas para implementação de processo, diferente da marca. Imagina, você que já teve em marcas como Renault, Toyota, se não me engano, Citroën, Peugeot também, né? Citroën, eu não trabalhei na Citroën. Eu prestei serviço de funilaria já mais recente. Mas teve, eu acho que em 4, 5, 6 marcas, não é isso? Se eu não salvo engano, né? Qual é uma das principais dificuldades no gerenciamento de pós-venda, de automóveis? Pessoas, equipe. Tudo que você citou tem problema, mas a gente vai casando um com o outro e extraindo o melhor para que as coisas funcionem. Foi o que eu fiz quando eu já fui gerente de Nissan e eu consegui implementar o processo de qualidade e conquistar, né? Que é o programa piloto da Nissan de qualidade. Então, assim, mas o que mais ferra com a gente é assim, se a empresa colabora, o que mais ferra com a gente são pessoas. Mas muitas das vezes não são as pessoas, são quem está liderando a gente e aí começa tem que fazer isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Renault, eu tive muito essa dificuldade. A pessoa me contratou para fazer X coisa. Eu fiz, mas ele não deu seguimento. Então, acaba a gente atrapalhando o trabalho, né? Atrapalha e desmotiva. Aí você não... O que você vai fazer? Pular para outro, né? Entendi. Assim, como ele perguntou dessas dificuldades, e aí tu pode falar assim da importância do pós-venda? Porque a gente começou falando, né, como é que era na década de 90, tu chegou na Renault para implantar, né, questão de qualidade, houve toda essa mudança com a concorrência. Qual é a importância do pós-venda? Eu acho que assim, Pablo, a importância do pós-venda, isso eu falo em todos os aspectos, não falo só de concessionária. Fundamental. Não é só nesse ramo, né? É fundamental porque você precisa fidelizar os clientes e você só vai conseguir fidelizar os clientes fazendo um bom pós-venda. Às vezes, por exemplo, dentro de concessionária, a questão pós-venda é a cozinha, da casa. E não é para ser desse jeito. Existe um certo preconceito com pós-venda. Não sei se hoje ainda está dessa maneira, mas tinha um certo preconceito com pós-venda. Talvez porque não tivesse surgido desde os primórdios, né? E aí tinha esse preconceito de, dentro mesmo do ambiente corporativo, as pessoas não aceitarem um pós-venda. Mas o pós-venda é fundamental para você fidelizar. O cliente só vai comprar um outro carro se tiver pós-venda, porque se não tiver, ele não compra. A gente tem aí uma grande montadora que fechou as portas. Quem quer comprar carro deles?
A questão do Não tem pós-venda. Não tem pós-venda mesmo. Não tem pós-venda. Você vai comprar um carro para quê? Para ter prejuízo? Ninguém pensa assim mais. Então tem que ter o pós-venda. Então, por isso que eu falo, é uma pedra fundamental dentro de um ambiente que precisa manter os seus clientes, ter um pós-venda saudável, com qualidade e saúde. E é isso, como pode dizer assim, se traduz em mais vendas. Né? Em mais vendas, exatamente. Assim, como eu trabalhei processo de qualidade, eu sempre trouxe isso para dentro do meu ambiente corporativo e eu sempre coloquei qualidade em tudo que eu fazia. E eu acho que por isso eu consegui tantas coisas dentro desse cenário de concessionária. Tu falou, eu te pergunto também da questão, imagina, nosso mercado local, principalmente mão de obra, né? Muitas das vezes pecam, né? E para pegar uma pessoa para trabalhar no pós-venda de uma marca, um mecânico, quando eu falo isso, eu estou falando de um mecânico, de um assistente, a gente ainda não tem um mercado, posso dizer assim, tem o quê? Técnico. Técnico, né? Que a gente possa aproveitar. A gente sabe que tem me fugiu agora, né, eu quero falar Sesc, mas não é Sesc. Senai. Tem um Senai, que muitas das vezes as concessionárias ainda aproveitam, pegam ali, não é? Mas ainda falta, né? Tu acha que tem... Mas aí que está, a mão de obra, falando dessa maneira que você falou, questão técnica, é totalmente escassa. Mão de obra qualificada, no caso. Né? Mas isso já é cultural do norte. Não se tem essa mão de obra técnica disponível. Que as pessoas não procuram aprender a fazer. Todos os técnicos que eu peguei, eu tive que formar, mesmo vindo de Senai. Mesmo vindo de Senai? Mesmo vindo de Senai. E havia incentivo, inclusive das montadoras, de montar treinamento no Senai aqui. Mas não havia interesse do público em ir lá fazer, aprender. Então o curso existia, não existia gente para fazer. Exatamente. Né? Interessante isso. Que até o mercado... Mas é porque, assim, é cultural que a gente tem o distrito, né? O distrito, há tempos atrás, empregava qualquer um. Até isso já está mudando. Então as pessoas estão procurando se especializar para poder entrar até em distrito. E antes pegava qualquer pessoa no distrito. Não é mais assim. Antigamente era... Botava na então, linha de produção, isso né? dificultava a gente ter mão de obras técnicas com qualidade dentro de uma concessionária, por exemplo. Aí dificulta o pós-venda, né? E se você pegar assim, 100 currículos, 80% passou pelo distrito. Entendi. Caramba. Mas teoricamente até na oficina também? Tu tá falando na oficina ou tá falando em recepcionista? Não, tudo. Eu tô falando no contexto geral. Hoje eu trabalho em outra área, mas se você pegar, tem lá 8 passou pelo distrito, trabalhou no distrito. De quem tem experiência, né? E muitos nem ainda não conseguiram nem o primeiro emprego ainda. Caramba. Aí a gente tem que... Porque imagina, de certa forma também um mercado, vou chamar assim, um mercado fora, né? O paralelo, né? Que a gente chama muito, né? Que são as oficinas, as outras, não é? Que são fora ali dentro das redes de concessionárias até mesmo. Aí sofre mais ainda, né? Sim. Porque... Por esse motivo que ainda fica o proprietário da oficina, né? Não tem um negócio mais profissional, né? Eu tinha problemas sérios com o negócio de mão de obra técnica, porque assim, a gente só formava, até centro de treinamento em Manaus não tem, você tinha que mandar para fora, Brasília, então, São Paulo, era fora, e é muito caro. Muito caro você mandar uma pessoa para fora para fazer treinamento de um mês, de uma semana. E muitas das vezes a pessoa pedia para sair, saía, acontecia alguma coisa e tinha que sair e a gente perdia dinheiro, né? Acredito que até hoje seja assim, ainda se perde dinheiro. Mas como é que tu fazia isso em relação a... no caso, como é que tu resolvia esse problema ou tentava resolver? Aí é que está, eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, então com os meus técnicos eu sempre estava conversando, tentando entender o que estava acontecendo na cabeça dele, e aí tá legal, sempre estava lá com eles, bacana, sempre fazendo aquele círculo
para deixar tudo harmonizado para eu não perder, né? E assim, graças a Deus eu sempre consegui manter isso. Fazia até churrasco em casa, embora, vamos lá. Tu acha que esse também foi um efeito, imaginando essa mudança, lógico, do consumidor também, o consumidor ele ficou mais consciente na tua visão e por isso que as montadoras entenderam muito bem que elas tinham que oferecer, ou foi fato mesmo do mercado, abriu o mercado, tem um número maior de concessionários, de montadoras no país, infelizmente eu tenho que fazer algo diferente e para ter uma entrega diferente. Não, isso é o efeito globalização que a gente citou, né? Se a gente puxar um pouquinho antes, Colo, como você colocou isso, 93, né? Abertura. Abriu os polos e aí a gente tem que encarar o mercado diferente. A gente estava falando antes de entrar no ar, falando sobre o McDonald's. Justamente. Né, que colocava tudo dentro comprava em São Paulo, colocava dentro do isopor e trazia. Eu conheço gente que fazia isso, né? Quando não tinha McDonald's aqui, o cara comprava lá, ia para São Paulo, para o Rio, trazia no isopor. Muito louco isso. Congelava e depois saboreava. Rafael, e uma das coisas também que a gente vê muito, imagina, e sofrem, tanto pós-venda quanto a oficina no geral, é um mercado de peças paralelas piratas, não é? Isso é um perigo para o consumidor também, né? Que é uma coisa que é um sofrimento, acho que geral, né? Muitas das vezes o consumidor ele compra peça e acaba nem sabendo que não é uma peça, né? Que essa é uma das vantagens da rede, né? Tem essas coisas mesmo de... Só que assim, peças paralelas tem... Até nisso, todo mundo se especializou, Fredo. Então, tem coisa aí que é muito boa, né? Mas o sugerido é sempre comprar peças da concessionária, porque a peça da concessionária é o seguinte, ela foi desenhada e ela está dentro do parâmetro X, Y, Z. Então, do veículo, né? Tá tudo certo. Ela vai dar certinho lá, não vai te dar problema nenhum. O que acontece? Uma dessas peças aí passou 1 milímetro, digamos assim, de altura. Paralelo. E é lixo, é descartado, mas muitas dessas peças não são descartadas porque o cara não vai perder dinheiro. Então ele revende para outro ramo. Aí vai lá o camarada compra e coloca a marca dele e joga pro mercado. Com uma qualidade inferior. Com uma qualidade inferior. E fora as piratas, né? E fora as piratas. Tem a questão das piratas também. Eu não sofria muito com isso, não. Porque não, lógico, falando assim eu sempre trabalhei com rede, né? Com marcas premium. Eu trabalhei em Mercedes, eu trabalhei em Nissan, Renault. Então, dificilmente tinha essas peças no mercado. Lógico, mas imagina, muitas das vezes o consumidor não tem essa consciência, né? Acho que esse é um ponto também importante para a gente falar, também por conta da audiência, que muitas das vezes o consumidor ele não tem essa noção, ele acha que é tudo igual, né? Não é. Eu acho que simplesmente ele... É porque assim, o consumidor ele vai ver uma peça assim, que aparentemente, vamos dizer assim, é igual, né? Mas com um preço menor. Ele não entende que, vamos dizer assim, é uma peça, como tu falou, já não passou pelos parâmetros de qualidade, entendeu? Uma peça de qualidade inferior, que vai durar menos, entendeu? E aí ele põe a peça, ele não quer saber, para ele estava certo, né? E aí é que vem a questão da qualidade, né? De novo a gente fala de qualidade, por isso que a gente tem eu sempre coloquei isso dentro do meu ambiente corporativo, a questão da qualidade. Então, se eu tenho um consultor que saiba trabalhar esse processo de qualidade, em saber vender para o cliente, ele vai ficar na concessionária, ele não vai comprar o mais barato, porque aquilo vai ser benefício para ele. A gente está vendendo um benefício para ele. Mas tem gente que realmente compra o paralelo, mas é questão de reter, o cliente tem que trabalhar, conquistar, conversar. Eu fazia muito esse trabalho de, digamos assim, barra terapeuta, gerente de pós-venda, barra terapeuta, de entender o cliente, ver qual era a necessidade dele e tentar ajudá-lo. Mas isso é importante, né? Não tem jeito. Você tem que ouvir o outro lado, né? E aí, como tu falou, esse pós-venda é o que vai gerar novas vendas, né? Tu manter, tu encantar o cliente ali. Isso é importante. Não tem jeito. Tu tem que ouvir. Tem que estar pronto, né? Eu sei que pós-venda, né? Pós-venda é difícil, né?
Você chega lá, o cara, ele vai por um motivo, né? Todo dia tem que ter uma... tá Cara, bem preparado. Me chamaram de masoquista, porque eu amo isso daí. Eu gosto de resolver problemas, de dar solução e resolver problemas. Eu amava fazer isso. E como é que ali no balcão, como o cliente se transforma, né? Até hoje, assim, eu trabalho em outro ramo, mas eu já peguei situações e recentemente que as pessoas os meus funcionários ficam me olhando e ficam perguntando: como é que tu conseguiu fazer isso? Como é que tu conduziu desse jeito? Para mim é tão natural e sai assim as maneiras de dar solução que eu já nem percebo mais como é que eu faço. Entendi. O cliente tá lá, né? Alegre. Porque não é fácil. Muitas das vezes o cara chega ali e já, né? Imagina, o carro é um bem, né? É um bem barato. E tem várias situações, eu aproveito até para te perguntar, situações inusitadas que tu lembra durante esse tempo todo aí que tu já vem relacionado à pós-venda. E muitas das vezes o cara descarrega ali no balcão. E aí, inteligência emocional? Tem que ser bem frio. Eu aprendi uma técnica, acho que talvez seja até de japoneses, né? Japonês fala, grita, e assim, o japonês conversando, parece que ele está brigando contigo todo tempo, gritando, gesticulando e tal. Então, eu passei a ser frio em tratar esse tipo de situação que possa gerar um tipo de problema mais grave dentro de concessionária. Deixa o cliente descarregar. Deixa o cliente descarregar. Mas O cara quer ser ouvido, pô. Então deixa ele falar. Deixa ele falar. Tem gente que não sabe ouvir e começa a discutir com o cara. Não vai dar certo. Isso aí não dá certo, não. Entendeu? Eu tinha uma técnica infalível. Deixava ele falar, mandava ele para casa, depois eu lhe dava uma solução. Eu não dava, de maneira alguma, eu dava solução ou prazo para ele na frente dele. A maioria das vezes é um desabafo ali. Isso. E eu não criava expectativa para o cliente. Às vezes eu ligava para ele, já estava mais calmo, ó. Nem era o que ele queria. Não deu, não. Não consegui a sua garantia, não deu. Estava alguma coisa fora do parâmetro, eles não aceitaram. E aí? Mas eu tô aqui para lhe ajudar. Então o cara ia lá de boa, retirava o carro dele e estava tranquilo. Mas eu já vi situações onde as pessoas entraram em debate, e brigavam e dava uma besteira só. Eu já vi situações de camarada queimar carro na frente de concessionária. Eu não estava presente. Não era nem não era nem onde eu trabalhava. Mas o cara queimava o carro. Botou fogo no carro. Botou fogo no carro. Essa história é um pouquinho antiga, mas que rola. Cara, como é que pode, né? O cliente, ele se cega, né? Aquele videozinho lá do Pato Donald, do Pateta? Pateta, pô. Pateta, né? Que ele dirige, antes de dirigir, ele tá tranquilo. Olha, eu vou lembrar do Marquinho, ele me chama de Pateta por causa desse episódio aí, tá? Eu dirigindo, às vezes eu dou uma carona pro Marquinho. Marquinho é o nosso cinegra aqui, né? Ele fala: calma, Pateta, calma. Calma, Pateta. Mas assim, interessante que assim, eu escutava muitos clientes e assim, muitos deles acabavam se tornando amigos meus enquanto eu estava na concessionária. Eu já ganhei passagem aérea, eu já ganhei passagem para hospedagem de hotel, já ganhei garrafa de uísque. Os caras viravam amigo meu mesmo. Chegava lá: Rafael. Grande questão de gerenciar o problema, né? Escutar o cliente. Escutar o cara. Isso é saber levar essa situação, né? Eu passei uma situação, vou fugir um pouco de concessionária, eu vou participar para vocês uma situação que aconteceu já no ramo que eu estou trabalhando. Estou trabalhando no ramo de tintas, né? A cliente chegou lá reclamando que a tinta dela não era aquela e tal. Aí eu cheguei, escutei ela, de boa, tranquilo. Aí abri a lata para ver, passei no papel, tava batendo e tal, vou fechar aqui. Coloquei um pano em cima para proteger e tudo. Mas você acredita que eu apertei e explodiu tinta no rosto dela? Caramba. Pedi desculpas, consertei tudo lá. Você acredita que ela saiu de lá, ela comprou mais 2 latões de tinta e saiu de boa comigo e voltou para comprar tinta de novo comigo. Só porque eu escutei ela.
Só isso. Atendimento. Atendimento. E mais nada. Às vezes as pessoas dão de ombros quando a pessoa está falando, no olho e cabeça baixa, estão prestando atenção no celular, fazendo alguma outra coisa. Isso irrita a cliente. Piora a situação. né? Piora a situação. Não dá atenção. E eu sempre tive esse cuidado. Sempre. E graças a Deus deu certo. Imagina. Em aí. todas as áreas, né? Tô trabalhando em outro ramo e tá dando certo até hoje. Não, isso é verdade. Por exemplo, eu trabalhei no Carrefour. E eu via lá como é que era, entendeu? E eu tinha um gerente que ele era desse jeito. O cara chegava lá, quebrava tudo, quebrava toda a loja, ele tava calmo. Ouvia o cliente, entendeu? E aí pronto, você resolve a situação dele. Depois que ele passa lá, ele descarrega aquela Mas coisa inicial. Eu passei a entender desse jeito, Pablo. Eu tô aqui pra ouvir. Vou ser Entendeu? terapeuta dele. Aí Vou agora dar um cafezinho pra dava ele. um cafezinho, uma água, sente aí, converse. Qual é o seu problema? Agora sim, senhora, você tá mais calmo, entendeu? Diga aí qual é o E seu eu sou muito problema. observador. Eu olho os dedos, eu olho se a pessoa tá acompanhada, eu pergunto se tem filhos e vou puxando assunto que tire o foco do problema. Criando É. links. Exatamente. Não, tem que ser feito isso. Entendeu? Isso aí é uma relação. Mas tem gente que tá muito mecanizado e não faz isso. Infelizmente, tem vários assim. E aí, assim, eu achava isso. Sabe por que a pessoa só Genial, entendeu? tá preocupada no final do mês em receber o dinheiro dele? Ele não percebeu que aquilo é o dinheiro dele. Que aquilo é o trabalho dele. Que a pessoa que está na frente dele está dando trabalho para ele. Isso é difícil mesmo. É muito difícil com a equipe de venda, trabalhar com a equipe de venda. Né? Você colocar Eu na já fui cabeça, convidado para trabalhar em vendas, mas eu nunca fui trabalhar em vendas. entendeu? Você colocar na cabeça do vendedor, né? Do colaborador, que tem que ser assim. Porque venda, assim, dentro de concessionária, me perdoe, mas é até muito fácil. O cara vai entrar dentro da concessionária, ele quer comprar. Olha lá, a turma. Olha que a turma depois vai te esperar aí. Vai, Agora é só- Bom, já pediu é o fácil, endereço né? aqui, eu vou dizer. Agora olha, é só conduzir, entendeu? Me perdoe os vendedores. que Agora tá- a turma do comercial vai entrar e vai pedir o endereço aqui pra gente esperar de. Imagina, não, lógico, o pós-venda ele tem alguns desafios, né, para ser Vários enfrentados, desafios. vários desafios. Muitas das vezes o cliente, quando ele vai no pós-venda, ele já não está muito feliz, porque, né, ninguém. Ele não foi lá porque ele não, né? É porque ele Teve algum problema. Porque teve algum problema, né? Fora tirando a questão das revisões, né? Muitas das vezes o cliente mesmo ele não respeita os prazos, não é? Tem uns desatentos aí, né? Mas a maioria das vezes realmente os caras não fazem por questões financeiras. Questão de manter as revisões dentro da concessionária, entendeu? Porque tem muito essa questão do piratismo, como você colocou ainda agorinha. Tá muito fácil, né? Você liga para qualquer canto, tem peça em todo canto, mas você não sabe de onde provém aquela peça. Que é o grande perigo, né? É o barato que sai caro, como dizem, né? Por isso, meu amigo, que eu digo, faça a revisão. Tem que Chegou, fazer a manutenção. Faça a revisão. Tem que O carro fazer. está dentro da garantia, Tem que fazer. faça na concessionária. Tem que fazer. Eu já vi situações bem inusitadas, assim, quebrou aqui a transmissão. Quanto é? 21 mil reais a transmissão do carro. Pela E aí, fez a madrugada. revisão? Pô, ainda bem que tu fez. Se tu não fizesse, tu ia pagar 21 mil, teu carro, ou então teu carro ia ficar parado aí. Eu já vi situações assim. Aí dentro da garantia, Dentro da garantia, cobre. com as manutenções tudo certas, né? A manutenção de todas certas, cobre. Aí no caso a garantia cobriu. Cobriu. E se tornou minha amiga. Dona de hotel de selva. É como tu tá colocando, se tornou muito fácil, aí o cara acha que o Chiquinho da esquina resolve, né? E não entende, muitas das vezes não consegue enxergar que dentro da concessionária tem um procedimento de qualidade completamente diferente, que vai garantir. Ninguém desenhou as coisas assim à toa, do nada. Vai ter que fazer a revisão lá. É para garantir o produto dele, a vida útil, né, que foi desenhada para manter isso. Porque senão,
comprou carro, não tem mais pós-venda, tu faz a manutenção na rua. Aí tu vai ver carro com 6 meses todo arrebentado por aí. E aí, como tu falou, O cara não fez a manutenção. a mão de obra já é difícil, qualificada. Tu não tem como garantir se o cara vai fazer o Fora a seu check-in. ferramentaria, né? Cada vez... Fora ferramentas. Fora- Tem ferramenta específica, bem lembrado pelo Alfredo, tem ferramentas que só tem na concessionária. Ó, tem marcas. Um outro dia eu vi um comentário de um podcast também, falando assim, qual é o melhor carro do mundo? Qual carro que você quer? Aí o cara falou, Ferrari, né? Você sabia que a Ferrari você só troca a bateria lá e com o horário de Turim? Que tem que fazer um link com eles lá para poder trocar a bateria, senão tu não troca? Será que é o melhor carro do mundo? Para atender a tua necessidade? Não é. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? E tem marcas em Manaus que têm umas dificuldades de trocar peças. Por conta de sistema, de ferramental, como você falou. Tu acha que uma das grandes dificuldades ainda é transit time ainda na nossa região? Sempre foi, né? Ainda é. Enquanto não resolverem a questão da BR, né, que facilitaria. Isso... Ainda é. E não é só com peças, né? É com tudo. A gente ainda tem muita dificuldade com qualquer tipo de coisa. Tem tipos de celulares, por exemplo, que você não tem assistência aqui só em São Paulo. Vai mandar o celular para lá, vai ficar um mês sem telefone. É uma loucura. Aí no caso o cara fica com um mês sem um carro, né? E como é que tu vê essa evolução aí que a gente está assistindo? Imagina, carro elétrico chegando, todas as marcas... Demorou demais para chegar, né? É assim, né? Em 2011 eu andei no que está desfilando agora na cidade. 2011, cara. Qual a gente está em O Leaf? 2022, o Leaf. É. Eu andei em Brasília com ele. 2011. Agora que tá vindo. É uma loucura isso. Mas como é que tu vê isso relacionado ao pós-venda e até mesmo ao mercado no geral? Porque, imagina, todas as marcas estão né, com algum modelo, ou já se falando em colocar algum modelo na sua linha, né, no seu line-up. E muda completamente o game, né? As marcas falando que vão acabar com os carros... Combustão. A combustão. Pablo aí que gosta bastante de algumas marcas europeias. E lá então já botaram data e possivelmente... 2030, muitos países aí já vão... Os europeus, né? Né, os europeus. E lógico, a gente sabe que no nosso país... É um pouco diferente, né? Meu amigo que tá com a canarinho aí no... é um pouco diferente. Tem que trazer essa Copa, né? Opa! Como é que tu vê esse momento? Tu também acredita que o híbrido é o carro da transição? Tu acha que... Eu acho que nesse campo aí a Toyota avançou, deu um passo bem assertivo. Tu acha que é a marca hoje que ela tá mais... Porque ela entrou com híbrido, ela não entrou direto com o elétrico, né? Ela fez essa... Foi o acho primeiro que- híbrido, tu se acha não me engano, que- do Prius, né? Tu acha que Prius, entre as primeiro marcas mais, vamos dizer ali do meio da, né? Vou deixar ali na ponta ali os importados, enfim, vou dar uma separada. Tu acha que dessas marcas nós temos mais populares, vou chamar assim, me perdoe. Tu acha que a Toyota, por exemplo, é uma que está melhor posicionada? Com certeza, sem sombra de dúvida. Quanto tempo tem o Prius já? Deve ter o quê? Uns 5 anos? Mais. Segunda geração já. É isso mesmo. Aquele primeirão lá. Aí a Isso gente mesmo. entra agora com o Leaf. Eu falei de 2011, tem o quê? 10 anos? 11 anos já? Isso. Porra, 2011, né? E o Leaf 2011. segunda geração também. E agora que entra. Demorou. Mas Demorou. assim, tu pensa E aí, assim, não tem infraestrutura. Renault com o Zoe. Isso. Hyundai tem um também, mas A Ioniq, né? eu acho que é a Ioniq, né? Só que ainda não tá no Brasil, né? Não veio pro Brasil. Chery falando também, né? Vem com um Vem agora. com que eu não- um, tanto que foi a linha que ela desativou para, né? Que mais? Chevrolet Bolt, né? Quando a gente vai pensando as marcas, Fiat Mas ainda que bom que tá surgindo, né?
que bom que está surgindo. Mudou já o cenário. Só que aqui a gente tem que mudar, vai ter que mudar muitas coisas, né? Para inclusive especializar a mão de obra para poder atender esse carro, para poder ofertar para o cliente tudo que ele oferece, né? Então, eu acho que por isso que a Toyota está bem mais avançada. Ela começou com híbrido, ela não começou direto com elétrico, que já tem 5, 6 anos. E outra, falando nisso, na questão da Toyota, como foi diferente, tu falou do híbrido, ela está investindo mais em hidrogênio. Ela está apostando no hidrogênio. Ou já está em outra tecnologia, né? Entendeu? Ela está apostando mais no hidrogênio antes de ficar realmente... refém do elétrico. Entendeu? Quando der um passo para o elétrico, já está falando de hidrogênio. Que também é outra tecnologia que a gente está começando, né? A entender, né? Aprender. Que é mais uma coisa que o mercado, esse mercado da mão de obra vai precisar, né? Como é que vai fazer? São tu, que é... Desafios do pós-venda. que já está mais de 10 anos nisso, imagina, conhece bastante de ferramenta, de ferramental também, né? Imagino como é que esse cara vai fazer. Porque uma coisa foi o pulo ali do carburador para Injeção eletrônica. Injeção eletrônica. Que, não é? Tu lembra como é que era? Não, é ruim. Tem injeção... É elétrico, é derreter tudinho em Manaus. É muito 50 graus aí, mais o motor não vai dar certo, não. E eu via muitas situações assim, viu? Tem alguma... Não lembra? Chegava algumas lá marcas não se prepararam e sofreram muito, viu? Com isso. Tu falando isso, tu acha que essas marcas francesas... Que é isso, Alfredo? Sim, ele veio chegando, né? Eu posso falar, né? Tu acha que essas marcas francesas, elas sofrem por conta desses mecânicos? Imagina, desse mercado informal que ele não está preparado com ferramental, aí o cara vai e diz, o carro é ruim. Sofre. Cara, ele não sabe, ele não tem conhecimento técnico. Sofre bastante. O cara mete a mão lá e arranca as coisas sem, na dura. E aí, pra tirar carro, aquilo, né? tem uma ferramenta e não é assim. E agora tá ficando mais sério, né? Porque imagina, tá aí, olha o que a Chevrolet sofreu com o Onix, né? Com o tanto de sensor, né? Imagina, com o tanto de sensor que tá vindo até no carro popular. Aí o cara tinha, né? o mecânico produzir. Até nisso a Toyota ganha. Que você pega, por exemplo, vou pegar aí o francês, como ele falou. É todo tecnologia. Aí você pega um Toyota, você abre e diz, caraca, é seco, é limpo, não tem quase nada. O japonês ele é eficiente, quase ele é mais nada. eficiente, né? Ele é mais espartano, às vezes, em alguns momentos falei assim. E o europeu não, né? O europeu ele tá mais ligado à tecnologia, por sinal, né? Tá, essas marcas Peugeot, imagina. Mas não é ruim, porque olha só, o melhor carro produzido para corrida foi um Renault. Que era o carro que o Ayrton Senna pilotou, pô. É motor Renault, né? Aí eu te pergunto, tu acha que tu acha que essas marcas sofrem por causa disso? Sofrem. Vou dar o nome aos bois, né? Renault, Peugeot, Citroën. Você entende muito bem de Citroën. O povo vai ficar sabendo aí. Ele casou com o... É a Ferrari dele, até vermelha. Essa dupla. Pegaram no pé dele agora, Pablo. Tu acha que elas sofrem? Porque imagina, o cara da esquina ele não tá preparado. Não tá. Tem assim, ferramental que custa, assim, vagabundo, 15 mil reais, e o cara não tem lá. Ele vai fazer como isso? Aí ele fala que procurar alguma arte na internet, que hoje tá fácil, né? Você pega o YouTube lá, como é que faz? Os caras ensinam lá. Se vai dar certo, não sei. Pois é. Aí depois tá chorando, né? Tá chorando. Não, e aí a má fama fica pros fabricantes. Fica. E não é. Se tu parar pra pensar, colocar aí, aí tu cria um preconceito. E ficou, né? Ficou. Ficou. Aí tu pega uns carros, vamos dizer assim, botar um lado a lado em relação à tecnologia e custo-benefício. Ficou. Mas é aí, né? Eu digo, eu posso falar agora assim. Como às vezes eu tenho um amigo que diz assim:
O problema é que brasileiro gosta de carroça. Entendeu? Depois eu vou mandar a fatura do... Rafa, imagina, tu falou aí 15 mil só de um ferramental para mais simples, né? Para pegar ali um modelo de entrada, né? Avalia um mais complicado, quando né? você envolve tecnologia, você tem que ter um ferramental com tecnologia também. E alguém para operar Né? esse E alguém ferramenta. pronto, olha só. Um cara técnico, né? E tem? Não tem. Não tem, Difícil. como você falou, já tem uma dificuldade Você de tem- mão de obra qualificada e tudo. Você tem o famoso mexilhão, né? Como é que chamam? Mexicânico. Mexicânico. Essa é nova, eu não conhecia. não. É o mexicânico. Tem muito. O cara da gambiarra, né? Ó, eu trabalhava numa loja de informática, chamava assim, é o teco. É o teco. É, quando o cara bate no peito, eu sou técnico. Já sabe, né? É o famoso teco. Teco. Cara, eu imagino quanto que tá, né? Porque falam muito em cifras, né? Do investimento que é de um pós-venda no elétrico. Mas eu imagino as cifras agora, como tu tá colocando, né? 15 mil para pegar ali um modelozinho de entrada, só um ferramental básico para enfrentar. Eu falei de uma ferramenta, né? E às vezes uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Às vezes é uma... Falando só de ferramenta física, sem ter tecnologia empregada, assim, para mim montar um carrinho de ferramenta para um cara, era caro. É coisa tipo acima de 15 mil reais. E olha que tudo tá muito na leitura, né? Na leitura do scanner, né? Hoje. O scanner é um Foi um passo, né? Ali foi um grande passo que se deu, né? o scanner é um ferramental muito caro. Muito caro O mesmo. famoso raster, né? Que o cara não tem... Raster é a marca, não é isso? O famoso raster. Que já foi um passo grande, né? Imagina você chegar ali, conectar e fazer uma leitura e dar um norte, né? Da saúde do carro, né? É um hemograma. Isso é um avanço. É o basicão muito grande. hoje, Basicão. Eu acho que todas as marcas hoje têm um aparelho específico, né? E às vezes o cara ali da esquina ele não tem, né? Não tem. E como é que trabalha hoje num carro? Na adivinhação no YouTube, como eu falei. Eu acho que é isso. No feeling, pô. No feeling. chamando a Eu acho que é isso. Na adivinhação. Não, eu já passei por isso, pô. Perguntei, ó, tive um vazamento num carro meu e perguntei, ó, eu não consigo resolver esse vazamento aí. Aí eu fiz um teste assim, de um mecânico pro outro. Cara, troca isso. Troca a junta do cabeçote. Não, é do cárter, o outro. E fui no outro. Não, essa aqui é só pegar, limpar e trocar a tampa do óleo. Porra, não dá. Eu vou ter que trocar o quê, afinal? É por isso que não tem, olha, tá vendo? O cara chutou. Ele Então, tava na preocupante. adivinhação, né? como É eu tô falando. preocupante isso, né? E assim, pra quem, por exemplo, tem o carro que... A gente tava falando do celular, que 30 dias para ficar sem o celular e 30 dias para ficar sem o carro, porque não tem a peça. Para quem tem só um carro e sobrevive daquele carro hoje, para quem faz, por exemplo, aplicativo, né? Como é que o cara vai sobreviver sem ficar sem um Porque carro? são 30 dias sem ele poder ganhar. É uma loucura isso. Ainda mais se o tem carro condições. for dele mesmo, né? Algumas montadoras, elas dão carro, né? Nem sei se hoje em dia fazem mais isso, mas algumas montadoras davam um período, né, de carência pro cara por conta dessa situação de falta de peças. Dava aquele alívio ali Dava um alívio, né? Dava pra respirar. consumidor, né? Que ele chegava lá, deixava Eu o carro. eu trabalhei em lojas premiums que o cara nem se importava, deixava 2, 3 meses lá o carro, mas ele tinha 3, 4, 5 carros. Então, pra ele. Que ele já era o quinto carro dele. Tava de boa, tava tranquilo. Eu lembro O tempo bom esse daí, que não tinha dor de cabeça. Mas quando eu passei a trabalhar popular, esse negócio mudou muito. Tu falou nisso, por exemplo. Minha mãe, o motoqueiro bateu a porta dela, o motorista. 3 meses. Caramba. Mas... Marca famosa? Vou até dizer assim, saiu do Brasil. Não, entendi. mas isso não acontece mais, não. Tenho certeza que isso não acontece mais. Rafael,
Pô, tinha tanta história que daria para contar. Não, e mas o tempo voa sempre aqui a gente vai conversando, vai batendo papo. Tinha tanta coisa que sei que dá para falar. Pablo aí, né? Verdade. Pablo. A ideia era a gente falar da trajetória. A gente já cortou e começou. Imagina, tu que tem uma trajetória muito massa, passou por marcas prêmios, desde. Contou rapidamente, imagina, tu que teve saiu ali de assistente até se tornar supervisor, gerente, né, de pós-venda. Então, isso é muito bacana. Sempre a gente traz pessoas aqui, né, Pablo? A gente sempre conversa disso, assim, para ver como que não é do dia para a noite, né? Não. A persistência, a resistência, perseverança. Mas é sempre assim, pode reparar. São quantos? 28? 29. 29, ó. 29º. E é sempre, entendeu? Como tu falou, tu começa de um jeito e aprende, entendeu? Questão do gerenciamento. E eu acho que eu acho que a gente tira mais lição disso do que do próprio, que a gente fala que a gente é QG Cash, QG do automóvel, mas a gente acaba falando da própria vida, entendeu? E de gestão. Eu tive vários desafios aí nessa história de concessionária, né? Para me virar supervisor, eu era consultor. Eu comecei a implantar processos da Hyundai em Manaus quando ela veio para cá. E aí eu era consultor, mas eu estava implementando os processos. Tu ainda foi consultor de pós-venda, né? Aquele cara que recebe o veículo, né? Exatamente. O primeiro que pega o grito, né? Porque eu saí de Toyota e depois eu passei uma temporada na resenha de caminhões. Entendi. Ainda pegou o caminhão aí pegou uma experiência de caminhão. Cliente de caminhão, cliente excelente. Que aqui a gente está falando com um cara que entende. Ele sabe tudo. Tudo ele sabe do carro dele. Então, é muito fácil lidar com esse tipo de cliente. Tem que trocar isso, trocar aquilo, mas por quê e tal? Eu já estava desconfiando e o cara já sabe. Entendeu? Eu trabalhei em Mercedes. Eu fui convidado para trabalhar em Mercedes, né? Assumi a supervisão lá. E foi engraçado porque, assim, não tinham implementado o programa de qualidade e tinha só um mês para implementar o programa de qualidade e estava zerado. E eu tive que colocar o negócio para rodar e eu tive a ajuda de uma pessoa de fora, a Rafaela, muito gente boa, Rafaela Rocha. Ela me ajudou muito e aí eu implementei o que era em um ano, em 3 semanas, eu consegui puxar a prata, que era prata, bronze e ouro. Eu consegui puxar a prata. Aí, passados uns meses, o nosso diretor Wagner, que hoje, né, é diretor da Mercedes, ele... Ainda ficou na Mercedes Caminhões, né? Na Caminhões, ele me puxou assim, vem aqui comigo, vamos almoçar. Aí, beleza, eu segui ele, vem. A partir de hoje, tu estacionas aqui, a tua mesa é aquela, tu vai assumir essa empresa e essa empresa. Pronto! E foi assim que eu me tornei gerente. Isso é uma história legal para se contar, porque foi muito legal. Pô, Rafa, tem muita coisa que dá pra contar. Eu acho que em breve a gente traz aí de volta. Tem algumas novidades que a gente, se Deus quiser, agora em agosto, a gente vai trazer. Te agradeço muito por ter vindo aqui, entendeu? Ter tirado aí um tempo para contar um pouco da tua... Contar a história, micro né? da micro, né? Essa paquera já era antiga, né? Já era antiga, já era para ter vindo aqui. Então, um cara que a gente, né, teve próximo ali em uma determinada marca. Estive lá, vi teu trabalho também. Queria que tu fizesse tuas considerações finais, enfim. Poxa, agradeço aí o Pablo, a você, o convite. Foi muito satisfatório para mim, como pessoa, como profissional. Eu adoro falar disso, eu gosto muito, né? Não sou um apaixonado por carro assim, mas sobre processos e pessoas eu amo. Eu amo quando eu vejo uma pessoa evoluindo. Hoje eu sei que tem pessoas que se tornaram chefes de oficina, tem gente que já virou até gerente, e eu fico orgulhoso disso, que eu peguei o garotinho que era menor aprendiz e tá lá e tá fazendo o negócio acontecer. Pô, legal. Eu fico muito orgulhoso disso. E eu formei muita gente assim. Assim como eu fui formado, vale ressaltar que eu tirei muito do que eu sei hoje, que foi ensinado pelo Eduardo Risques, saudoso Eduardo Risques, que não faz mais parte, não está mais nesse plano, né? Sim. O português, como dizem, então foi um aprendizado muito bom. Eu via o gerente lavar o carro lá e eu vou fazer isso também.
E ele ia lá e lavava o carro. Era um cara diferenciado, Um né? cara diferenciado. E eu peguei muito disso e talvez disso tudo que eu consegui conquistar, tem uma parcelinha desse cara aí que é importante citar o nome dele. Tudo bem. Gente, obrigado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. São Toyolex, você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveite. Tem bônus em acessórios e emplacamentos inclusos. E você ainda conta com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Lembrando que as ofertas são válidas até 31 de agosto. Então corre, meu amigo, liga no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos. Toyota é Toyolex. E para você que está à procura do seu carro 0 km, agora com o consórcio Toyota ficou mais simples e rápido. Na compra do seu Toyota ganhe 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Já pensou aí, Pablo? 1% para usar no acessório da documentação. Então, para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, na Avenida Constantino Nery, ou mandar um WhatsApp no 92981180390. E caso você tenha sido abordado em uma blitz de lei seca, tenha sido constatado que você estava dirigindo sob influência de álcool, você tem alguns problemas aí para resolver, meu amigo, que não se limitam só ao pagamento daquela multazinha que vai chegar aí quase em R$3.000. Além da multa, outro problema que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar é a suspensão do seu direito a dirigir pelo período de 12 meses. Então comece pelo seu direito à defesa pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Está na nossa Constituição Federal. Então, meu amigo, se você teve um problema desse, converse com quem sabe, quem é especialista, que é a Dabella Despachante, para analisar seu caso. Consulta grátis, hein, pelo WhatsApp, pelo 995194914. 995194914, consulta grátis da Bela Despachante. Siga sempre a sua melhor direção. E tem mais, hein? Aquele cliente que fechar o serviço vai ganhar 10% de desconto. O Rafael já está pensando em ir lá na da Bela Despachante para ganhar esses 10% de desconto. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga o nosso perfil nas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro. Com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio que é a cara do povo.